Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Bem, vamos continuar aí a aula 4, trabalhando o layout de slides, tá? Não só analisando, mas aprendendo a produzir aí esses layouts melhor elaborados. Vamos dar uma breve revisão aqui na análise desse tipo de slide, para a gente ver alguns itens aí legais para poder iniciar essa videoaula, ok? Então vejam aí, gente. Informação estatística, dado estatístico, a gente não precisa apresentar em gráficos, nem sempre é necessário. Veja, eu tenho a informação mais importante aqui para passar, que 40% dos alunos simplesmente não leem, não fazem leitura. Esse slide foi extraído de um estudo sobre leitura, tá? Do livro Doug Lemov, aula nota 10. E num dos capítulos ele fala sobre o ensino de leitura, tá? E aí dentro do estudo feito, dentro do levantamento feito, eles conseguiram retirar esse dado. Só que vejam só, a gente não precisa apresentar ele em forma de gráfico ou dentro de um texto, de um parágrafo e tudo mais. As informações mais importantes aqui são quais? É passar para a audiência que 40% dos alunos simplesmente não leem. Então vejam aí, a gente colocou uma imagem de plano de fundo, tá? A menininha estudando, né? E olha lá, com a cara de ânimo que ela está estudando, né? Ela estava usando um óculos, olha que legal, usando óculos, com os olhinhos abertos, quando na verdade ela estava dormindo, né? Olha lá, cabeça apoiada, tal, quer dizer, a menina não aguenta mais estudar, né? Por quê? Porque realmente para muitos alunos a leitura é chata, é ruim, né? Então vejam que a imagem de plano de fundo ela conversa, né? Ela confirma o texto, né? Ela reforça a mensagem que está sendo passada aqui, tá? Notem que as duas as duas informações mais importantes, que é a questão da leitura e dos 40%, cada um está num canto oposto do slide, né? E no centro do slide vem a informação complementar, né? Dos que não leem, ok? Então, pessoal, vamos lá. Vamos ver como que a gente vai produzir esse slide. Quais são os elementos aqui que nós precisamos para montar esse slide? Vejam só, caixa de texto, ok? Para digitar os 40%, para digitar o simplesmente não leem, e a imagem de plano de fundo. E aqui eu deixo um asterístico de observação para essa imagem de plano de fundo, que é o quê? Tem muita gente me perguntando já qual que é a diferença de inserir uma imagem como plano de fundo ou simplesmente inserir a imagem, né? Ou simplesmente inserir uma imagem, ajusto ela lá e depois venho com as informações em cima. Então a gente vai ver a diferença das duas situações, tá ok? Vamos partir então para o nosso trabalho. Bom, diminuindo o zoom. Aí. Bom, gente, não vou digitar as informações para não perder tempo e vocês já sabem como inserir imagem, como inserir plano de fundo, como inserir forma, ok? Como digitar e formatar para ficar dessa forma, então não vou me ater a esses detalhes. Vamos lá. Olha só, se eu coloco a imagem, se eu vou lá inserir imagem do arquivo tal, simplesmente coloco a imagem, ajusto ela no tamanho do slide, o que vai acontecer? Eu vou ter um certo trabalho para ajustar as coisas. E toda vez que, olha lá, ó, toda vez que eu vou mexer com algum elemento, é bem possível que eu possa errar e acabar mexendo com o fundo também. E aí vai me dar trabalho para ajustar de novo e tudo mais. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Olha só, enquanto eu estou conversando com vocês, eu já estou montando aqui, tá? Qual que é a ideia que a gente quer trazer para vocês? Para não ter esse trabalho,
de ficar o tempo todo mexendo com o fundo, tá? E olha só, toda vez que eu vou selecionar, ao selecionar tudo, olha só, eu seleciono tudo, inclusive a imagem que estou usando de plano de fundo. Então, se não há necessidade de você mexer com o fundo, com a imagem de fundo, nós aconselhamos que você faça o quê? Nós aconselhamos que você insira como plano de fundo realmente, tá? Então, vamos nos desfazer dessa ideia. Vamos lá no formatar plano de fundo. Preenchimento com imagem, arquivo, inserir, fechar. Ok. Agora vejam, olha só, selecionei as coisas, os elementos. Olha lá, tirei tudo de menos o plano de fundo. Essa é a diferença, tá? Fica bem mais fácil de trabalhar. Ok? Beleza, então. Gente, o outro item aqui importante para a gente mencionar é o seguinte. Notem só, como eu estou trabalhando com a imagem branca e preta, tá? Para trazer para reforçar a ideia da imagem, a leitura da imagem como uma mensagem antiquada, uma mensagem cansativa, uma mensagem que não é divertida, a gente trabalha com a imagem sempre no branco e preto, tá? Então, olha lá. Só que quando eu trabalho com a imagem no branco e preto, como é que fica o texto que eu estou trazendo acima dele? Vejam, a gente quase não consegue enxergar o len e a gente quase não consegue enxergar as outras informações. Então, para isso, a gente cria uma forma, tá? Um retângulo. Olha só. E nesse retângulo, o que, que a gente faz? A gente aplica a transparência. Lembra como aplicar transparência? Formatar, efeito de preenchimento de texto. Vou lá em mais texturas. Olha lá, vou em formatar efeitos, né? Olha só. Ok? Então eu consigo aqui, olha só, quando eu aplico esse efeito, coloquei um retângulo, olha lá, no tamanho da imagem. Notem que eu consigo ainda ler, ou melhor, visualizar a foto da menina estudando. E notem como agora ficou muito mais evidente o texto, como o texto está mais vivo agora. E o texto continua com fonte cor branca. E a gente continua lendo o texto perfeitamente. Olha lá, centralizei tudo, tá? Vejam aí. Olha lá. Ok? Se eu tiro a película, olha lá como ficou. Tá vendo a diferença? Então, esse é um efeito bem legal e bem simples de fazer. Tá ok? Bom, outra coisa que auxilia bastante no trabalho com o layout, gente, é sempre você imaginar o slide ou dividir o slide em partes. Tá? Nesse caso, eu dividi o slide em 4 partes. Vejam, nós temos duas guias, essas linhas tracejadas, cortando o slide no meio. Tá? Então, quando você tem informações, texto, você pode dividir o texto nesses quadrantes. Notem que o 40% ele se encaixa, olha lá, perfeitamente dentro de um quarto do slide, né, de largura a largura, olha lá, de uma parte do slide. E o len também encaixa perfeitamente nesse outro quadrante. Notem que eles estão em lados opostos na diagonal e o restante da informação que complementa vem no meio para ligar as duas informações. Dessa forma, o texto está bem alinhado, bem disposto, né, numa visualização bem legal para a audiência. E você consegue ainda enxergar bem a imagem de fundo. A fonte, a informação textual, ela não está cobrindo a imagem.
Isso é um detalhe muito importante. Quando você quer que a imagem tenha a mesma ou até mais força, né, mais sentido na transmissão de informação, né, você tem que seguir alguns detalhes desse tipo, tá? Então é legal assim o texto está sempre disposto nas laterais, nas bordas, né? E você deixar o meio, né, o centro do slide o mais solto possível, né, de informação textual para você conseguir enxergar a imagem, tá? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado, tá? Olha lá, se a gente tira novamente, veja a diferença. Tirei a película. Olha lá como ficou. Volto a película. Olha lá de novo a diferença. Bom, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.